Mas eu queria destacar primeiro, a gente falou, vocês, né, falaram bastante do Endrick, mas de fato, chover no molhado falar isso, mas chama muito a atenção como ele é um jogador, né, fora da curva, mesmo com apenas 16 anos de idade. E tem jogado agora no futebol profissional com uma grande naturalidade, como era na base, né? Então ele tem encarado muito bem essas chances que tem recebido no time profissional do Palmeiras. Realmente impressiona, e o Pedro disse, né? É o futuro do Brasil, tem um potencial para ser, sim, esse fenômeno no futebol brasileiro, e claro, pensando também em seleção brasileira. Fenômeno mundial. O Endrick é dessas coisas que a gente vê uma vez e que, graças a Deus, o futebol brasileiro, de Ronaldo Fenômeno, de Romário, de Ronaldinho Gaúcho, de Neymar, claro. E claro, esse é um centroavante, né, canhoto. Mas poucas vezes eu vi na vida, no Brasil e no mundo. Claro, agora a gente tem até visto mais, né? Não no sentido que tenha jogadores como o Endrick hoje na história. Porque hoje você tem acesso à imagem com 10, 11 anos, né? O Endrick já tem mais imagens gravadas do que o Pelé na carreira inteira, e não estou comparando com o Pelé, apenas para dizer, do Pelé, por exemplo, do Garrincha, certamente já tem mais. Se você pegar todas as imagens que você pode achar no YouTube de jogos dele do Sub-17, já tem mais, né? Mais cenas de treino, embora treino hoje você dificilmente tenha cenas, né? Gravações e tal. Mas assim, e a galera fazendo festa, bela foto, hein? Bela foto. Estamos aqui, galera, aqui na frente da cabine da Jovem Pan. O Endrick é esse absurdo, insisto, é o maior jogador que o Palmeiras já revelou. Meu Oberdan veio de Sorocaba. Valdomar Filme veio da várzea do Glicério. Junqueira também veio da várzea, uma outra época, né? Evidentemente, estou falando de 3 estátuas das 6 estátuas do Palmeiras. A Ademir da Guia veio do Bangu, Marcos veio da Lençoense, com passagem pela base do Corinthians. Mazola veio do Clube Atlético Piracicabano. Peguei vários jogadores que começaram na base do Palmeiras, mal não começaram. O Palmeiras, a partir de 2015, um grande trabalho do então presidente Paulo Nobre, trabalho excepcional de João Paulo Sampaio, continuado pelo Maurício Gagliotti, continuado pela Leila Pereira. O Palmeiras tem investido, inclusive investiu. O Endrick era para estar no São Paulo, o São Paulo quis fazer apenas o ajuda de custo. O Palmeiras foi muito legal com os pais, sobretudo com o pai do Endrick, né? E deu o resultado, e está dando resultados espetaculares na base, já está dando em cima. Já um menino que já foi 2 vezes capa do Marca. Mas o Thiago Luiz foi capa do Marca, era o novo Messi. Claro, era um baita exagero, né? Enfim. Mas o Endrick não. Eu poucas vezes na vida, assim, eu vou para nível Ronaldo Fenômeno da base, que foi muito jovem, muito, muito cedo. E aquilo eu vou pegar outros exemplos de gente que conhece muito mais de futebol do que eu. Então você fala, porque do Palmeiras não, se fosse do Beelzebub Futebol Clube, eu falaria a mesma coisa. Por exemplo, Gary Lineker. Ao ver imagens dele, o Gary Lineker falou, esse menino não tem, na época ele tinha 15. Ele tem 20, 21 anos, e já se tivesse 21 anos já seria um fenômeno. Com o que ele joga, com o que ele marca. Teve um lance aqui que o Zé narrou, que é uma coisa que ele faz muito na base, ele ajuda muito sem a bola também, né? Como o Rony faz um trabalho espetacular com o Abel no Palmeiras. O Endrick tá pronto, ele só não fez porque o Vladimir fez uma grande defesa, e fez uma bela jogada pro gol do Vanderlan, o primeiro gol dele, que é um ótimo jogador também a se destacar. Mas o Endrick é tudo isso que me emociona, me empolgo. Claro, o Palmeiras muito bem encaminhado para o Endeca Campeonato, para o 10º título brasileiro, para o 3º brasileiro desde 16, tudo maravilhoso, 2 Libertadores, mais Copa do Brasil, um monte de coisa. Mas mesmo se o Palmeiras não tivesse tudo isso, aliás, se não tivesse tudo isso, o Endrick já teria estreado antes. Porque o Palmeiras, digamos, não está precisando do Endrick. Mas em breve, a cada minuto que a gente vê, tem o privilégio de ver o Endrick aqui no Allianz Parque e outros lugares, a gente vai falar, puxa, eu vi esse menino. Então o que o Zé estava fazendo, o que eu estava fazendo, outros colegas, conversei com alguns outros colegas também, antes de a bola rolar aqui no Allianz Parque, de outras emissoras, muita gente, tem gente que veio aqui que me falou, tem um privilégio de conversar com muitos palmeirenses antes de a bola rolar. Eles falaram, olha, eu tô aqui também hoje para ver o primeiro gol do Endrick. Eu acho que pela fase horrível do Avaí, que até fez um bom primeiro tempo, mas o Palmeiras no final das contas fez 3-0, poderia ter feito muito mais. O Palmeiras teve, no meu critério, 17 chances contra apenas aquela bola na trave do Avaí no comecinho do jogo. Muita gente veio para ver o Endrick. E quero aqui até pegar o testemunho do Wendel Marinho, que veio na segunda-feira, uma viagem de 36 horas, de Augustinópolis, que é Tocantins, mais de 2.771 quilômetros, 36 horas de viagem. Ele falou, eu quero estrear no Allianz Parque, e até porque ele falou, já sofri muito com o Palmeiras, aquele time que tentou ser rebaixado em 2014 e não conseguiu, mas aí que tá.
Ele falou, eu quero ver o Palmeiras e o Allianz Parque pela primeira vez e eu quero ver um gol do Endrick. E vendo menininhos aqui na frente da cabine da Jovem Pan, muita gente mais velha como eu, evidentemente, que venham desde 3 de agosto de 1974, aqui uma antiga palestra, e é o Allianz Parque, onde eu tive o privilégio de não só derrubar a câmera aqui, mas de ser o mestre de cerimônias do Allianz Parque, quando inaugurado, agora dia 19 vai completar, 19 de novembro, 8 anos do estádio. O frisson que ele tem causado e a natural que ele causa só de sair do aquecimento é um negócio impressionante e ele é impressionante. Tô empolgado? Tô, mas não tem como não se empolgar com esse menino Endrick e na dúvida veja o que ele fez em poucos minutos aqui nesses justíssimos 3-0 do Palmeiras contra o Avaí, Guilherme. E não só você está empolgado, como também José Manuel de Barros. Durante o jogo realmente havia essa expectativa. E o Zé citou isso muitas vezes, né? Eu tava brincando aqui, você citou o exemplo do torcedor que veio de muito longe, mas o Zé veio de mais perto, mas também estava nessa expectativa, né? José Manuel de Barros, infelizmente o gol não saiu, a assistência foi efetuada, mas de fato é um jogador que tem um futuro muito, muito, muito promissor e daqui a alguns anos, né, estaremos acompanhando o Endrick, claro, torcemos por isso, né, que ele continue nessa caminhada e com certeza veremos na Champions League, vestindo a camisa da seleção brasileira, numa Copa do Mundo, enfim, é um futuro muito empolgante, né, José Manuel de Barros. E assim, e se justifica toda essa expectativa, porque em todos os testes ele passou, né? Ele não é um jogador que chegou aqui hoje, ele foi superando etapas, né? De uma categoria para outra, e vai para a seleção, e vai para o time sub-20, e sempre está fazendo o gol dele. Aonde coloca ele para jogar, ele faz gol, né? Aí no Palmeiras, ele entra em campo, e assim, eu fico meio... Devo falar que ele tem 16, porque não parece, cara. Ele entra em campo e parece um jogador já mais velho. Com a desenvoltura, né, ali com os companheiros, ajuda você a entrar num time muito bem treinado, né? Um time... E um time em que quando ele entra em campo, você vê que os companheiros da equipe, os companheiros abraçam. Vem, garoto, tamo junto aí, nós vamos te ajudar. Os companheiros, um chega, fala uma coisa, outro chega... O Gabriel Menino encosta nele e fala alguma coisa, tal, e você sente que é positivo. O Gustavo Gomes chega nele, foi isso. É assim, e pelo jeito ele ouve muito, né? Ele dá uma abertura muito grande, assim, para que todos... E o time deixa o Endrick muito à vontade. E boleiro... jogador conhece jogador. O cara só faz isso porque acredita e vê o potencial que a gente vê, os jogadores também veem, né? E eles têm essa sensibilidade de ser um cara da mesma profissão, um cara que faz a mesma coisa que eles. Aí ele entra em campo com uma desenvoltura, buscando espaço e encontrando, e finalizando, e passando, não faz bobagem, né? Não parece que tem 16 anos. Eu vivo a maior expectativa de ver esse garoto brilhando, tendo uma carreira espetacular pelo que eu vi até agora dele, né? Nos jogos de base que eu vi e agora quando ele entra com a camisa do Palmeiras no time profissional. Eu achei que o árbitro aqui ficou contra mim, né? Nem contra o Endrick. Que eu tava acreditando mesmo que eu ia narrar o primeiro gol dele hoje, porque eu tive a felicidade de narrar o gol que o Rony queria fazer de bicicleta. Você lembra? Que o Rony tava louco pra fazer um gol de bicicleta? Verdade, eu lembro. Eu tive a felicidade de narrar o gol de bicicleta do Rony e narrei um segundo gol de bicicleta do Rony para não deixar dúvida. Falei, cara, tá tudo pintando aí que vai ter gol do Endrick hoje, que eu tô sentindo ali, mas eu acho que quando ele entrou, eu falei, vai ter uns 17 minutos, né? Porque falei, 45... O árbitro vai dar pelo menos uns 5 ao tanto de alteração, paralisação de jogo, aquela coisa toda. Com 2 minutos de acréscimo, o árbitro terminou o jogo. Será que ele ficou com medo do Endrick fazer um gol? Mas é brincadeira, né? Começa espetacular, rapaz. Empolga a gente, né? O palmeirense tá vivendo aí com toda a razão essa expectativa super positiva. Mas todos nós que gostamos do futebol brasileiro, que gostamos de futebol, né? Do futebol internacional, é muito legal ver um garoto surgindo aí com tanto potencial de ser uma grande estrela internacional e, se Deus quiser, vai ser. Viu, Guilherme? Muito bem, tá aí o Mauro Betti, o José Manuel de Barros, já o Pedro Marques com a gente, aqui no estúdio comigo, o Márcio Reis, que esteve durante essa noite no Plantão Esportivo, no jogo do Santos e Corinthians, também no Palmeiras e Avaí, e eu vou colocar o Márcio nessa roda da conversa. Realmente, né, Márcio, chama a atenção o Endrick, o Mauro e o Zé falaram muito dele,
e é a grande expectativa agora do Palmeiras nesse momento e mais pra frente será do futebol brasileiro em relação à Copa do Mundo, né? E impressiona muito pela idade e por essa capacidade que ele tem tido de mostrar um bom futebol e com naturalidade, né? Servindo também no profissional como era na base. E claro, ainda tá no início, daqui a algum tempo penso eu que ele possa assumir mais pra frente, né, a titularidade, né, ser titular no Palmeiras, mas só de agora, né, no que ele tem feito, entrando em alguns minutos, tem mostrado sim que é muito diferencial. Olha, eu acho que a expectativa dele, do Endrick, não é só do palmeirense, sim do futebol brasileiro, tem um tempo. Primeiro, por toda a projeção que ele pode vir a ter. Depois, a expectativa para que ele fizesse logo os 16 anos de idade para poder assinar o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. E a partir do momento que ele assina o contrato, aí fica aquela expectativa toda para ele poder entrar em campo. E isso cresce ainda mais, aumenta ainda mais, porque o Palmeiras teve um cuidado muito grande em ir colocando ele aos poucos, e ir colocando ele para poder participar do elenco que vai aos jogos, para poder observar, treinar com o time profissional. Ainda, mesmo que ele estava no profissional assinado o contrato, ainda atuava pelas categorias de base. E por outro lado, ele tem um antagonista nisso tudo, ele tem um outro jogador muito jovem que vinha se comparando muito com ele pelo fato de já estar jogando em campo, que é o Vitor Roque. Então a pressão para se colocar o Endrick só crescia, só aumentava, só aumentava. E agora ele entrou, teve a sua primeira participação, estreou como profissional, não conseguiu fazer o seu primeiro gol ainda, vem tendo algumas oportunidades e hoje jogou, já estava um pouco mais ambientado com o time, já conseguiu jogar um pouco melhor, teve a sua primeira assistência, teve 2 chances para gol, uma grande defesa do Vladimir que impediu o gol dele, seria um golaço. Então acho que quanto mais ritmo ele tiver, quanto mais chances ele for tendo, mais ele vai se soltando, e essa pressão toda de ficar todo em cima dele, ele vai se acostumar com isso. Vai passar a ser uma coisa natural e o futebol dele tende, né, a amadurecer cada vez mais.